Meu nome é Juliana e há alguns anos passei por algo que mudou completamente minha visão sobre a vida e o além. Eu era cética, acreditava apenas no que podia tocar, ver e explicar. Mas uma experiência de quase morte me apresentou algo que ainda me faz estremecer ao lembrar. Tudo aconteceu depois de um acidente de carro. Era noite e uma chuva forte fazia a estrada parecer um espelho escorregadio. Em um momento de distração, perdi o controle e bati em cheio contra uma árvore. Lembro-me do impacto, do som ensurdecedor de metal se retorcendo. E então, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, não estava mais no carro. Estava em um lugar estranho, um vazio sem fim. Um nevoeiro denso se estendia ao meu redor, mas era possível ver vultos ao longe. A sensação era de estar suspensa, como se o chão não existisse. Eu ouvia um som baixo, como um zumbido, que aumentava gradualmente, e então começaram os sussurros. As vozes não vinham de uma direção específica. Elas estavam em todos os lugares, falando meu nome, me chamando. Algumas soavam familiares, outras estranhas, quase inumanas. Olhei para os vultos e percebi que não estavam apenas parados. Eles se moviam lentamente, vindo na minha direção. O mais aterrorizante era que os rostos deles não eram nítidos. Era como se fossem moldados por uma sombra viva que se contorcia constantemente. De repente, um deles se aproximou mais rápido que os outros. Era um homem alto, vestido com roupas antigas e rasgadas, com um olhar que parecia atravessar minha alma. Ele não falou, mas sentiu uma mensagem clara na minha mente. Você não pertence a este lugar. Ainda não. Nesse instante, uma força invisível me puxou para trás, como se algo me arrancasse daquele lugar. A dor voltou e percebi que estava sendo reanimada pelos paramédicos. Abri os olhos e vi as luzes do hospital. Eu tinha sobrevivido, mas sabia que algo tinha mudado para sempre. Desde aquele dia, sinto presenças ao meu redor, como se o mundo que vi naquela experiência estivesse agora sobreposto ao nosso. Às vezes, ouço os mesmos sussurros no silêncio da noite. Outras vezes, vejo sombras que não deveriam estar lá. O que aconteceu comigo? Seria apenas fruto de uma mente em crise ou eu realmente toquei o outro lado? Só sei que, desde então, nunca mais fui a mesma e o som das vozes ainda ecoa na minha mente. E você? Acredita que existe algo além da vida? Meu nome é Matheus. Há 5 anos, uma experiência mudou completamente minha vida. Passei por algo que nenhum médico conseguiu explicar, mas que eu sei, com absoluta certeza, que foi real. Uma experiência de quase morte que me deixou marcado para sempre. Tudo começou quando sofri um infarto fulminante aos 34 anos. Era um dia comum no trabalho, até que uma dor absurda atravessou meu peito e irradiou para meu braço esquerdo. Meu corpo desabou antes mesmo que eu pudesse pedir ajuda. Meu coração parou por quase 3 minutos. Durante esse tempo, eu morri. A primeira coisa que lembro é de uma sensação de ser puxado para fora do meu próprio corpo. Eu vi a mim mesmo, deitado no chão do escritório, enquanto meus colegas tentavam me socorrer. Havia um som distante, como um zumbido, que crescia cada vez mais. Aos poucos, tudo à minha volta começou a escurecer e fui envolvido por um túnel de escuridão que parecia não ter fim. No fundo desse túnel, comecei a enxergar uma luz fraca, como uma chama oscilante, e com ela uma sensação estranha. Era calma e, ao mesmo tempo, apavorante. Caminhei em direção à luz, mas conforme me aproximava, percebia figuras se movendo ao meu redor. Elas não tinham forma definida, apenas silhuetas feitas de sombras densas, como fumaça. De repente, as sombras começaram a sussurrar. No início, eram apenas murmúrios indistintos, mas logo começaram a pronunciar meu nome, repetindo-o em diferentes tons. Era como se muitas vozes estivessem ecoando dentro da minha cabeça.
Tentei ignorar e continuar andando, mas uma das sombras bloqueou meu caminho. Ela tinha um rosto, ou pelo menos algo que parecia ser um rosto. Os olhos eram duas cavidades vazias, e o sorriso era grotesco, impossível de descrever. Ela falou diretamente comigo, mas sua voz não veio pelos ouvidos. Veio de dentro da minha mente. Você está no lugar errado, Mateus. Este não é o seu momento, mas ele virá. Antes que pudesse reagir, a sombra se afastou e apontou para a luz, como se estivesse me ordenando a seguir. Quando finalmente cheguei à luz, não havia paz, como tantas pessoas descrevem. Em vez disso, fui confrontado por imagens terríveis, como memórias de algo que nunca vivi. Um hospital vazio, com corredores infinitos, uma floresta escura onde árvores pareciam se mover e uma sala cheia de espelhos quebrados, onde meu reflexo parecia me observar de volta. De repente senti um puxão violento, como se algo me arrastasse para trás. A dor no peito voltou com força total e eu acordei na sala de emergência. Os médicos estavam comemorando meu retorno, mas dentro de mim eu sabia que algo estava errado. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre que estou sozinho, sinto que estou sendo observado. Vejo vultos no canto do olho e ouço sussurros no silêncio da noite. Às vezes, sinto aquela presença, como se a sombra que falou comigo estivesse me vigiando, esperando o momento certo para me levar de volta. Não sei o que vi ou por que fui poupado. Só sei que a linha entre a vida e a morte é muito mais tênue do que imaginamos e que o que está do outro lado não é o que pensamos. Meu nome é Rafael e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 10 anos, quando eu tinha 29. Até hoje, nem mesmo a ciência consegue explicar o que vivi. Foi um episódio que misturou dor, medo e algo que só posso descrever como uma visita ao outro lado. Eu estava voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho, quando tudo começou. Estava dirigindo na estrada e a noite parecia mais escura do que o normal. De repente, senti uma pontada no peito, uma dor tão intensa que perdi o controle do carro. A última coisa que lembro é o som ensurdecedor da batida. Depois disso, houve silêncio. Mas não um silêncio comum. Era denso, opressor, como se o ar tivesse sido sugado. Quando abri os olhos, não estava mais no carro. Estava em um lugar vazio, sem chão, sem céu, sem paredes. Era como se estivesse flutuando no meio de uma escuridão infinita. Logo comecei a ouvir vozes. Eram baixas no início, como sussurros, carregados pelo vento, mas rapidamente cresceram em intensidade até se tornarem gritos que pareciam vir de todas as direções. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ou pelo menos foi o que pensei. Conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, comecei a perceber figuras ao longe. Eram silhuetas humanas, mas algo nelas era profundamente errado. Seus movimentos eram desajeitados, como se estivessem se contorcendo contra sua própria vontade. Algumas rastejavam no chão, outras caminhavam lentamente, mas todas estavam se aproximando de mim. No meio delas, uma figura se destacou. Era um homem alto, vestido com roupas que pareciam de outra época, com um rosto que parecia derreter. Quando ele falou, sua voz não veio pelos ouvidos, mas ecoou diretamente dentro da minha cabeça. Você cruzou a linha, Rafael, mas não deveria estar aqui. Ainda não. Tentei responder, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse preso, incapaz de me mover ou falar. O homem estendeu a mão e eu senti um frio cortar meu corpo, como se estivesse sendo puxado para baixo. Foi nesse momento que percebi. Aquelas figuras ao redor de mim não eram apenas sombras. Elas eram pessoas,
ou o que restava delas, presas naquele lugar. De repente, uma luz intensa apareceu à distância. Era forte e hipnotizante, mas não transmitia conforto. Pelo contrário, parecia ameaçadora, como se estivesse me chamando para algo inevitável. O homem me empurrou em direção à luz, mas antes que eu pudesse alcançá-la, senti um puxão violento, como se algo me arrastasse para longe. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu corpo. O barulho das máquinas do hospital foi a primeira coisa que ouvi, seguido pelas vozes dos médicos comemorando minha volta. Eu havia ficado morto por quase 5 minutos. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Durante a noite, ouço os mesmos sussurros daquele lugar e às vezes vejo vultos no canto do quarto. Mas o que mais me assusta é o homem da roupa antiga. Já o vi diversas vezes parado no pé da minha cama, com aquele rosto derretido e os olhos fixos em mim. Não sei por que voltei, mas algo me diz que não foi por acaso. Sinto que um dia ele virá me buscar novamente. E da próxima vez, talvez eu não tenha outra chance. Meu nome é Jonas e trabalho como socorrista há mais de 10 anos. Já vi coisas que muitas pessoas não acreditariam. Mas de todas as situações pelas quais passei, uma noite em particular me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre a vida e a morte. Era uma madrugada chuvosa, o tipo de noite que parece carregar algo estranho no ar. Estávamos de plantão quando o rádio chamou. Acidente grave na rodovia. Um caminhão havia colidido com um carro e os ocupantes do carro estavam em estado crítico. Corremos para o local, atravessando a chuva pesada. Chegamos à cena do acidente. O carro estava destruído, o teto amassado como papel e os vidros estilhaçados. Dentro havia um casal, ambos inconscientes. O motorista, um homem de cerca de 40 anos, já não tinha pulso. A mulher ao lado dele, provavelmente sua esposa, ainda respirava, mas estava muito fraca. Enquanto preparávamos a maca para tirá-la do carro, comecei a ouvir algo estranho. No início, pensei que era o barulho da chuva, mas logo percebi que, não, era um sussurro baixo e persistente. Olhei para os lados, mas meus colegas não pareciam ouvir nada. O sussurro se tornou mais claro, quase como uma voz que dizia: "Ela não pode sair. Ela pertence a mim." Engoli em seco, tentando ignorar aquilo. Pensei que era minha mente pregando peças, talvez por causa do cansaço. Mas quando puxamos a mulher para fora do carro, o ar pareceu mudar. Ficou pesado, quase sufocante, como se algo invisível estivesse nos cercando. Na ambulância, enquanto tentávamos estabilizá-la, aconteceu algo que nunca vou esquecer. A mulher abriu os olhos por um breve momento, mas seus olhos não eram normais. Eram completamente negros, sem qualquer traço de branco ou íris. Ela segurou meu braço com uma força que não parecia natural e sussurrou: "Ele está vindo, não deixe ele me levar." Antes que eu pudesse responder, ela perdeu a consciência novamente. Olhei para meu colega, que parecia não ter ouvido nada. Chegamos ao hospital e os médicos assumiram o caso. Fiquei do lado de fora, tentando processar o que havia acontecido, quando percebi algo no canto do olho. Uma figura parada na entrada da emergência. Era um homem alto, vestido com um terno antigo, completamente encharcado pela chuva, mas parecia não se importar. Seu rosto era pálido, quase sem vida, e seus olhos tinham o mesmo vazio negro que os da mulher. Ele não se movia, apenas me observava. De repente, todas as luzes do hospital piscavam descontroladamente. Vi os médicos correndo para o quarto onde a mulher estava, mas eu sabia no fundo que era tarde demais. Quando eles saíram do quarto, um deles balançou a cabeça. Ela havia partido. Olhei para a entrada novamente, mas o homem havia sumido. Depois disso, fiquei sabendo que o casal estava fugindo de casa. Havia relatos de que a mulher tinha feito um pacto para salvar o marido de uma doença terminal, mas o acordo exigia algo em troca.
Quando ela tentou quebrar o pacto, as coisas começaram a dar errado. Desde aquela noite, tenho pesadelos com o homem do terno antigo. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que ele está no quarto comigo, observando, esperando. Não sei o que ele realmente era, mas sei que a morte nem sempre é o fim.